alunos do quarto ano, como vocês estão? Vocês descansaram esse final de semana? Estão com as energias renovadas para mais essa semana, com muito conteúdo, com novas videoaulas? Hein, gente? Eu descansei, estou com as minhas energias renovadas e estou pronta para começar mais uma semana com vocês. E hoje no nosso vídeo de português, a gente vai falar sobre palavras escritas com S e Z. Falar do som dessas palavras, tá? Quando se usar, a pronúncia, enfim. Só que antes da gente iniciar o nosso vídeo, como é de costume, que eu sempre peço a vocês, coloquem aqui nos comentários da plataforma o nome de vocês, dizendo que estão presentes, que estão assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá certo? E antes de eu iniciar o vídeo, eu vou fazer a chamada, tá? Então vamos lá começar a chamada. Ana Letícia, Ana Cláudia, Caio Lucas, Hugo Mateus, Ismael Mota, João Vitor, Júlio Vinícius, Larissa Vitória, Luísa Carla, Tiago Figueroa, Tiago Henrique, Miguel Albuquerque, Nathalie Menezes, Tainá Sabrina e William Cauã. Então, meus amores, eu gostaria que vocês agora pegassem o livro de caligrafia, tá? E abrissem na página 39. Vejam só. Como vocês sabem, a atividade do livro de caligrafia da página 38, a gente já realizou na nossa live, né? A gente já deu a introdução a esse conteúdo, que é o uso de S nas palavras. E aí, eu vou reler para vocês um texto que a gente viu rapidamente na live, que é justamente sobre o uso do S nas palavras e nos dá exemplos de palavras com o uso do S, tá? O título do texto é: em que ano foi inventado a televisão? A gente já tem aqui o S utilizado na palavra televisão, tá? E percebam a pronúncia desse S, tá? Então eu vou ler o texto. A primeira televisão, que era em preto e branco, apareceu em 1925. Mas desde 1880, os pesquisadores desenvolviam experiências para tornar esse evento possível. O russo Vladimir Zorkin é considerado um dos principais inventores da televisão. Já a TV colorida foi criada em 1949 pelo também russo David Sarnoff. Então vejam, aqui a gente está tendo a presença do S em variadas situações. S no início da palavra, S no meio, S no final da palavra, não é verdade? Com o exemplo aqui, inventores. A gente tem o uso do SS, né? E nessas palavras que foram mostradas, a gente percebe que em algumas sílabas o S está com o som de Z, não é verdade? Aí a gente já fez na live a página 38, tá? Onde a gente colocou S ou Z nas palavras e depois copiou cada uma dessas palavras do quadro abaixo em seus respectivos lugares. Palavras escritas com Z e palavras escritas com S. Aí eu queria relembrar para vocês essas palavras. Eu tenho aqui rapaz, gasolina, azulado, dezena, nobreza, vazio, invisível, reza, princesa, azedo, asa e casado. Todas essas palavras que foram escritas com S, a gente consegue observar que elas vão ter um som de Z. Não é verdade? São palavras escritas com S, mas na sua pronúncia o som é de Z. Como no exemplo, asa, que é escrito com S, mas na sua pronúncia eu vou ter um som de Z. Casado também, casa também, a gente tem essa mesma situação. Então, lá na página 39, que vai ser uma das nossas atividades de casa, vocês vão fazer o seguinte. Lá no segundo, ele pede que você ordene as sílabas e forme palavras. Então, eu vou ter aqui 5 palavras que vão estar embaralhadas e vocês vão desembaralhar essas palavras que vão ser escritas com S, mas com som de Z, tá? E vão colocá-las aqui nos seus espaços adequados, tá? Vou dar uma dica. A gente vai ter aqui nessa questão palavras como zebra, casado, casaco, asilo,
tá? A gente vai ter esse tipo de palavras aqui nessa questão. Já no terceiro, ele pede o seguinte, que a gente leia as palavras, separe as sílabas e dê a quantidade. Mas a quantidade de quê, tia Carla? A quantidade das sílabas, tá? Ele pede a quantidade das sílabas. Lembra que a gente viu que uma palavra que ela é escrita com uma sílaba, ela é monossílaba, escrita com 2 sílabas, ela é dissílaba, e escrita com 3 sílabas, ela é trissílaba, e 4 ou mais sílabas, ela é polissílaba. Então, o que você vai fazer aqui? Você não vai colocar o nome, não quero a nomenclatura, eu quero a quantidade. Tem 3 sílabas, tem 4 sílabas, tem 2 sílabas, tem 1 sílaba. Enfim, vocês vão colocar aqui a quantidade de cada sílaba, respectivamente, após fazer a separação. Então, eu tenho raposa, mesa, presente, usar, gostoso, asa, asilo, paraíso, besouro, alisado, camiseta e coisa, tá? A gente vai ter essas palavras aqui, tá? E aí vocês vão separá-las e vão colocar as sílabas adequadas, tá? Lembrando que a gente deve separar e a gente consegue perceber a separação silábica de acordo com a pronúncia. Vou dar aqui um exemplo. Paraíso. Paraíso. A gente não vai ter o I junto do A de paraíso. A gente vê que o som dele é isolado, é sozinho. Então, já traz para a gente um entendimento de que a gente vai separar o A do I na palavra paraíso, tá? Então, vejam, gente, eu aqui preparei para vocês agora uma dinâmica. Eu vou mostrar para vocês um quadro e nesse quadro a gente vai ter algumas palavras. A gente vai ter ao todo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palavras, tá? E a gente vai ter palavras escritas com S e palavras escritas com Z. O que eu quero de vocês aqui? Que a gente observe junto essas palavras que estão escritas no quadro e identificamos aonde está o erro dessas palavras. O que é que está errado nessas palavras? Volto a dizer que a gente tem 12 palavras, mas não quer dizer que todas as 12 estão escritas corretamente. A sua grafia está correta, tá? Então, a gente vai observar aqui essas palavras no quadro e a gente junto vai identificar aonde está o erro, tá? Então, vejam. Essas são as palavras que eu estou trazendo para vocês. A gente vai ter tesoura, José, besouro, casa, frase, vaso, usual, camisa. A gente vai ter crase, mesa, asa e brasa. Observando essas palavras aqui, o que é que está errado? Quais palavras a grafia não é correta? Qual dessas palavras aqui a grafia está errada? Hein? Quais que a gente consegue identificar? Vamos analisar uma por uma. Tesoura. Tesoura está escrita aqui com S. Tesoura é, de fato, escrita com S. Então, eu sei que tesoura é uma palavra que a grafia está correta. José. Eu tenho José aqui e ele também está escrito com S. A gente sabe que José é escrito com S. Então, mais uma palavra com a grafia correta. Só que aí eu venho para besouro. E besouro é uma palavra que aqui no quadro, ela está escrita com Z. Isso procede quarto ano. Besouro ser escrito com Z? Não, não procede. Besouro a gente vai escrever com S, tá? Então, a gente identificou uma primeira palavra que está errada. Então, eu vou copiar a palavra correta do lado inverso da minha folha. Vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui a palavra que está escrita de forma errada, besouro, que é escrito aqui com Z. E vou colocar a sua grafia correta ao lado, que é justamente besouro escrito com S. Olha aqui.
Besouro com Z está errado. Vou sempre sublinhar as palavras que são as erradas. E besouro escrito com S é a grafia correta. Vamos analisar a próxima. Casa. Casa está escrito com S. Casa está correto. A gente sabe que casa se escreve com S. Agora tem um frase. Frase escrito com Z. Tá certo isso, gente? Frase escrito com Z? Não, né, gente? Não tá certo. Frase não se escreve com Z. Frase se escreve com S. Então, vamos corrigir? Novamente, vou colocar aqui a palavra escrita errada. Vou grifar ela para a gente saber que é a errada. E vou colocar ao lado a sua palavra correta, né? Que é frase escrita com S. Tá? Olha aqui. Estão vendo aqui, ó? Aí vamos analisar o próximo. Vaso. Vaso escrito com S. Tá certo ou errado? Está correto. Vaso escrito com S. Está correto essa grafia, tá? A próxima eu tenho aqui usual. Usual escrito com S? Isso tá correto? Procede? Sim, gente, procede. Usual escrito com S. Camisa. Camisa escrito com S, tá correto? Tá. Camisa se escreve com S. Agora, crase. Escrito com S, tá certo? Sim, gente. Crase a gente escreve com S, tá correto. Mesa, escrito com S, tá certo? Está. Asa, escrito com Z. Isso existe, gente? Não, não existe. Então, asa está errado. Vamos colocar aqui a grafia correta. Asa, a gente vai escrever com S. E asa, a palavra asa, é justamente um dos exemplos que eu venho falando para vocês, onde a palavra é escrita com S, mas o S tem som de Z. E a gente vê muito isso do S com som de Z quando ele se encontra no meio de duas vogais, como é o caso do S, tá? Que ele está no meio de A e A, da palavra asa, tá certo? Próxima, brasa. Brasa se escreve com Z? Não, gente. Não se escreve com Z, brasa. Brasa se escreve com S. Então, essa palavra aqui encontra-se errada. Então, vou colocar aqui a correta. Brasa, escrito com Z, não existe. E sim, brasa, escrita com S. Então, das 12 palavras, a gente teve 4 palavras que a sua grafia estava errada, tá? Besouro, frase, asa e brasa. Certo, meus amores? Aqui, ó. As palavras corretas foram tesoura, José, casa, vaso, usual, camisa, crase e mesa. Certo? Então, agora, eu gostaria que vocês voltassem para o livro de caligrafia, tá? E fossem para a página 40, onde a gente já vai ter o seguinte aqui. Sílabas com S pós-vocálico, tá? Onde o S ele vai vir após uma vogal, tá certo? Então, aqui eu tenho um textinho. O textinho é como foi criado o esmalte. E eu peço que vocês observem novamente as palavras escritas com S que estão presentes nesse texto. Vou dar uma ênfase logo à palavra esmalte, que é a primeira palavra escrita com S presente nesse texto que a gente observa quando inicia a leitura. Então, eu tenho aqui o seguinte. Há cerca de 5.000 anos, as mulheres egípcias já pintavam as unhas usando tinturas feitas com plantas. Já os chineses do século III antes de Cristo faziam tintas para as unhas com clara de ovos, cera de abelhas, pétalas e flores e minerais. O costume de pintar as unhas ficou esquecido até o início do século XX. Os primeiros esmaltes foram criados em 1925, a partir de pesquisas com tintas para carros
E em 1932, surgiu a primeira fábrica que produzia esmaltes coloridos, bem parecidos com os atuais. Vejam só, gente, aqui nesse texto ele está repleto de palavras escritas com S pós-vocálico. Vamos observar essas palavras? Vamos marcar todas essas palavras? Peguem um marca-texto ou um lápis para marcar todas essas palavras. Primeira, como eu já falei, esmalte, tá? Depois a gente tem a palavra anos. Depois a gente vai ter mulheres. A gente vai ter as, também esse conectivo aqui. A gente tem egípcias. Nós temos unhas, tá certo? A gente tem tinturas, feitas, plantas. Os a gente também tem, chineses. Lembrando que as palavras que se repetem, eu não estou grifando novamente, tá? A gente tem Cristo, antes, tintas de novo repetindo. A gente tem unhas, ovos, abelhas, pétalas, flores, minerais, costume, unhas de novo, esquecido. A gente tem primeiros, esmaltes novamente, criados, pesquisas, tintas, carros, esmalte novamente, parecidos e atuais. A gente vai ter essas palavras. Percebam que algumas dessas palavras do texto, o S ele não está no final da palavra. Ele está no meio, né? Mas o S continua sendo precedido por uma vogal, tá? Então, essa é a característica de um S pós-vocálico. Ele sempre vem após uma vogal, tá? Vou dar aqui o exemplo, esmaltes, tá? Vou dar aqui o exemplo, parecidos, atuais. O S sempre está vindo após uma vogal, tá? Então, vejam, na página 40, vocês vão fazer o seguinte. Lá no primeiro quesito, vocês vão ler as palavras do quadro e coloque-as adequadamente nos espaços abaixo, completando as frases. Então, eu tenho áspero, espelho, dispensa e assustou. E aí, a gente vai completar as frases. Eu tenho aqui nas minhas frases, Marina, espacinho, a sua amiga com um apito. O que é que Marina fez? No próximo, Emerson pediu, espacinho, do trabalho para viajar. Lembrando que nessas frases a gente deve completar com a que se adequa melhor ao que está sendo falado, tá? Aí a gente vai e completa. Na próxima, Simone passa horas se arrumando diante do... A gente vai completar. No próximo, o chão daquela quadra é muito... Espacinho, vocês vão completar, tá? Lembrando que as palavras têm que ficar alinhadas de acordo com o que a frase está falando, com o que a frase está relacionando. Tá certo, gente? Vamos para o segundo agora da página 41, que vai ser a última página de exercício. No segundo, acrescente um S ao final da primeira sílaba e forme novas palavras. Depois, separe as sílabas dela. Então, vou dizer a vocês como vai ficar as palavras. E depois vocês vão separar essas palavras. Mito, acrescenta um S, tá? No final da primeira sílaba e forme novas. Então, eu tenho mito, vai ficar misto. Ama, vai ficar asma. Cota, vai ficar costa. Pata vai ficar pasta. Bata vai ficar basta. Caco vai ficar casco. Roca vai ficar rosca, tá? Então, vejam. No terceiro, vocês vão completar as palavras com as, es, is, os e us. E em seguida copiá-las. Então, vou aqui dizer a vocês as palavras. A gente tem pastar, cuscuz, mosquito, pescaria, espelho, pastel, máscara, cisne e bisbilhotar, tá?
Então, gente, essas vão ser as atividades de casa de hoje, tá? Página 41, página 40 e página 39. E eu peço que no caderno de vocês façam o seguinte. Pesquisem em livros, revistas ou jornais palavras escritas com S e Z e colhem no caderno de vocês, tá? Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo pra vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchau, tchau!